Hebreus capítulo 11, verso 20. Vamos ler juntos? Pela fé, igualmente Isaque abençoou Jacó e Esaú, a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Vamos orar. Senhor, nós exaltamos ao Senhor, ó Pai, como Deus e Senhor sobre todas as coisas. Como o Deus gracioso que nos dá agora esse tempo para abrirmos a Tua palavra e meditarmos nela. Prepare o coração de cada um de nós, nosso entendimento, a nossa mente, para que possamos discernir a Tua verdade e as orientações e a graça que o Senhor tem reservada para cada um de nós nessa noite através da Escritura. E que tudo o que fizermos aqui, ó Deus, seja única e exclusivamente para a glória do nome santo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ok, queridos, nós estamos estudando o livro de Hebreus, e já estamos há um bom tempo aqui no capítulo 11, onde o texto fala a respeito da fé. E é conhecido como Galeria da Fé, o nome que foi dado para esse texto do capítulo 11 de Hebreus. E é galeria porque vai apresentando o nome de vários personagens bíblicos, principalmente estes do Antigo Testamento, e que viveram como homens que tinham fé no Senhor e que tinham esperança em Deus e que tiveram vidas abençoadas por Deus. E nós vimos vários nomes importantes nas últimas vezes que olhamos para o texto. E da última vez nós falamos a respeito de Abraão, que no verso 19 diz o texto que Abraão considerou que Deus era poderoso. Abraão foi um homem que foi testado por Deus em algumas oportunidades. E no momento em que Deus chama Abraão, ele diz: eis-me aqui. Que significa, o Senhor fala e eu escuto, eu estou pronto para seguir aquilo que o Senhor diz. E agora o texto num único versículo, nos outros todos fala-se muitas coisas, mas agora no verso 20 fala a respeito da fé de Isaque. E diz: pela fé igualmente Isaque abençoou Jacó e Esaú, a respeito de coisas que ainda estavam por vir, para vir. Deus deu a ele a oportunidade de abençoar os seus filhos para aquilo que haveria de acontecer, por expectativas que deveriam existir. É isso que o texto está dizendo. Muitas pessoas pensam que a fé é uma força para conquistar os nossos próprios desejos. E alguns até dizem: você orou? Orei, mas Deus não respondeu. Eu disse: porque você não teve fé. As coisas não acontecem assim com Deus. Na verdade, a resposta de Deus tem a ver com o propósito de Deus. Tem a ver com a vontade de Deus. Tem a ver com os planejamentos de Deus. E isso envolve a vida de cada um de nós. Então, na verdade, a fé não é aquela força individual que cada um de nós tem, que torna-nos poderosos diante de um Deus que vai nos obedecer humildemente. Não é nada disso. A Escritura diz que a fé é a certeza da esperança daquilo que vem a partir das promessas de Deus, a partir da palavra de Deus, a partir de Deus e do poder dele, e não de nós. É Deus quem nos convence, não o contrário. É Deus que vem com graça a nosso favor, e não nós arrancamos de Deus nada. Conseguimos fazer isso? Não conseguimos. A fé é um ato de dependência. A fé é uma atitude que aprendemos a ter quando nós nos humilhamos diante da poderosa mão de Deus. Isso é demonstrar fé, isso é ter fé, isso é o significado de fé nas Sagradas Escrituras. Então tem a ver com a minha dependência a Deus. Aqui em Hebreus capítulo 11, o texto nos mostra a fé bíblica. E antes de tudo, uma
confiança reverente em Deus e nas promessas de Deus. Todos os exemplos que foram dados aqui nos mostram homens e mulheres de Deus de uma forma muito reverente na presença do Senhor, porque eles sabiam que Deus era Deus, e eles tinham que ter uma atitude reverente e submissa a Deus, mesmo quando os seus caminhos pareciam difíceis e contrários aos planos individuais de cada uma dessas pessoas. E é muito interessante que boa parte, ou para não dizer todas as vezes, Deus contrariou aquilo que era o lógico, o esperado. E Deus mostra, olha, é assim que eu quero. Qual o contexto desse verso de número 20? Que fala a respeito de Isaac abençoando os seus 2 filhos, Esaú e Jacó. Isaac era um homem velho. Ele já estava velho, chegando ao fim dos seus dias. O que uma pessoa, normalmente, quando chega no fim dos seus dias, faz? Geralmente, quando as pessoas se aproximam dos últimos dias, a idade vai chegando, as dificuldades chegam também. Normalmente, essas pessoas gostam muito de lembrar das coisas que já aconteceram. Meu pai, em casa, é alguém que é extremamente saudosista. Ele gosta, ele ama lembrar daquilo que ele já experimentou. Aquilo que ele experimentou como profissional, como marido da minha mãe, durante 64 anos de convivência matrimonial, a vinda dos filhos, as vitórias, as lutas, as derrotas, os amigos. Aquilo tudo faz parte da vida dele, ele ama isso. Quando a gente vai para a cidade natal, ele fica louco para encontrar os amigos, apesar de que agora já praticamente não tem mais, porque ele está aos 99 anos de idade. Mas as lembranças fazem bem, e ele gosta de contar. Isso faz parte de um momento da vida, e é importante tudo isso. Mas Isaac, ele não estava olhando para trás. Ele não estava contando história e nem lembrando história simplesmente. Mas baseado em tudo aquilo que ele viveu e o seu pai e o seu avô viveu. Ele está aqui diante de Deus. Ele está aqui diante de uma responsabilidade. O seu pai havia recebido uma promessa de Deus. Abraão é o pai de Isaac. Que abençoaria a ele, Abraão, e a toda a sua descendência. Que Deus protegeria a ele de qualquer inimigo, e que Deus traria prosperidade para eles, e uma grande descendência. E agora Isaac, filho dele, recebe de Deus a mesma promessa, com as mesmas palavras, e agora ele deve transferir essa bênção para frente. Mas o texto diz que ele faz tudo isso tendo em sua mente algo fixo, as coisas que ainda estavam por vir. É o que nós encontramos aí no verso 20. Ele os abençoa de conformidade com as coisas que ainda estavam por vir. Embora soubesse que havia um contexto ali de enganos e trapaças entre os seus filhos, e principalmente de um dos filhos, Jacó, o mais novo, aquele senhor, ele não estava disposto a retirar o que dissera sobre o futuro de seus filhos, Jacó e Esaú. Os propósitos de Deus, eles seriam levados adiante por Jacó. E Esaú não tinha lugar nessa bênção de prioridade. Qual era a prática daquela época? A prática é, o filho mais velho, ele é o primogênito, e ele recebe as bênçãos da família, e ele se torna o líder da família. E tudo que se refere à família é através desta figura, o primeiro filho. Jacó e Esaú, eles eram irmãos. E eles eram gêmeos. Nasceram juntos. Só que quem nasceu em primeiro lugar, o que saiu primeiro do ventre da mãe foi Esaú. E a Escritura diz que Jacó sai em segundo lugar, segurando no pé do seu irmão. E isso já demonstrava alguma coisa.
Ele já saía dali falando alguma coisa. E Deus vai mostrar o que isso vai significar. Quando Deus dá a promessa à sua mãe, de que ela teria filho, ela está muito angustiada com tudo aquilo. O texto diz assim, Gênesis capítulo 25, verso 21 a 23. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E aqui vem o primeiro milagre desse texto. Ela era estéril e ele não tinha outra mulher. A mulher dele era aquela mulher estéril. Aquela mulher que não podia ter filhos, mas Deus havia lhe dado uma promessa de que ele teria uma descendência grandiosa. E Deus comete e faz, de maneira poderosa, um milagre na vida daquela mulher. E Rebeca, a mulher de Isaac, a mãe, se vê grávida. Mas aí o texto diz no verso 20 que os filhos lutavam no ventre dela. Eu não sei como é que é esse negócio. Eu acho que só mulher pode falar como é que é esse negócio de ter uma criança dentro do ventre mexendo. Nós, os pais, eu me lembro dos meus filhos mexendo na barriga da minha esposa. E de vez em quando parecia um negócio grande assim. E a gente punha a mão e falava, puxa vida, como é que pode? Mas eu fico imaginando isso lá dentro. A gente sente porque a gente põe a mão, mas a mulher sente aqui dentro. Só que o texto diz que os dois brigavam. Ela sofria com aquela gravidez, porque eles mexiam demais e a ideia era de briga. Então ela disse a Deus, por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor perguntando isso. E o Senhor lhe respondeu, verso 23, 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Os 2 filhos vão dar origem a 2 nações. Um povo será mais forte do que o outro. Apesar de serem 2 nações, um vai ser maior do que o outro. E o mais velho vai servir o mais novo. Ou seja, até aquele tempo, a regra era, o mais novo deveria servir ao mais velho. Mas agora Deus chega para a mãe e diz, o mais velho é que vai servir o mais novo. Não será o primogênito que vai receber a bênção principal. Isso não quer dizer que o outro não receba bênção, mas a bênção principal de herança passava para o mais velho. Cumpridos os dias, diz o texto no verso 24, para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Lembra, naquela época não tinha ultrassom, né? Não tinha nada disso. Eles nem sabiam que eram 2. E aí vão nascer os 2. Nasceu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, peludo. Por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, seu irmão, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Esse evento, essa conversa de Rebeca com Deus, e essa conversa de Deus com Isaac também, todas essas coisas eram do conhecimento tanto de Isaac quanto de Rebeca, os pais. Não era algo que eles não sabiam. Então eles sabiam, apesar do nosso filho, primeiro, o primogênito, ser aquele que pela tradição deve receber a bênção principal, Deus já disse, não será assim com os seus filhos. Não será desse jeito. De uma certa forma, isso é algo que vai gerar complicação. Vai gerar dissidência, vai gerar angústia. E certamente o mais velho não vai gostar dessa história quando ele crescer. Afinal de contas, eu não tenho o direito da primogenitura? Eu não tenho o direito da bênção principal? E agora Jacó fica velho e ele quer abençoar os seus filhos. Mas ele chega para o seu filho mais velho, o primogênito, Esaú, e ele fala para o filho dele
que era caçador, um homem cheio de pelos, que gostava de andar entre os arbustos e as flores, que tinha cheiro de mato, cheio de cabelos no corpo inteiro, e diz para ele: filho, Esaú, meu primogênito, você vai, pega uma caça, e você vai trazer para casa, e você vai fazer uma comida gostosa, que você sabe que eu gosto, e eu vou comer a comida, e eu vou te abençoar, antes que eu morra. É isso que nós encontramos em Gênesis capítulo 27. Eles já tinham nascido, já tinham se tornado homens, e agora Deus permite que a história caminhe desse jeito. Isaac, mesmo sabendo do que Deus disse, resolveu que ele ia abençoar com a bênção principal, o filho mais velho. Ele estava, de maneira intencional, desobedecendo aquilo que Deus havia colocado para eles. Ele estava agindo de maneira rebelde. É mais ou menos assim: a tradição é mais importante do que fazer a vontade de Deus. Aquilo que é o convencional é que manda. E Deus diz: quem manda não é o convencional, é o que eu coloco. Mas ele quis ir adiante. Quando nós olhamos um pouquinho antes desse evento de Isaac com Esaú, mandando ele fazer uma caça e fazer a comida para ele, no capítulo 25, 2 capítulos antes de Gênesis, nós encontramos uma situação bem interessante. Qual era a situação? Jacó, o filho segundo, mais novo, está em casa e faz uma comida gostosa, uma sopa de lentilha. Eu não sei, ele devia gostar de lentilha, né? Porque eu confesso que eu não sou chegado em sopa de lentilha. Mas ele era. E o texto diz que ele chegou varado de fome, desejoso de comer. Ele estava no mato, caçando e fazendo as coisas, ele estava cansado, e diz o texto que ele estava exausto. Mas ele estava também com fome. E ele diz para o seu irmão, capítulo 25 de Gênesis, verso 29, por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, porque eu estou exausto. Jacó pensou um pouquinho, o irmão dele, e fez um negocinho com ele, e diz: primeiro, me venda o seu direito de primogenitura. Você quer comer? Eu te dou. Mas vamos trocar. Você come da minha sopa e eu te vendo o direito da minha primogenitura. Ele estava abrindo mão da bênção. Então, o que Jacó diz? Olha, eu juro, eu vendo o meu direito, eu topo. O que eu quero é comer. E ele come. O texto diz assim, no verso 34, e Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Essa história, ela está mostrando para nós a tensão entre o propósito soberano de Deus e as inclinações humanas. A fé verdadeira, ela não tenta forçar a vontade de Deus a seu favor, mas ela se rende a Deus. A fé verdadeira, ela é expressa através de um ato de submissão a Deus, obediência àquilo que Deus diz, é assim que deve ser. Deus não depende da obediência perfeita do homem para cumprir os seus decretos eternos. Deus diz, será assim, e nós vamos ver que Deus fará a coisa sendo assim. Mesmo Deus permitindo erros dos homens no meio da história. Nos 2 versos seguintes de Hebreus 11, nós vamos ver o autor revelando uma interessante descrição das bênçãos patriarcais daquela época.
Primeiro, no caso dos filhos de Abraão, o primeiro filho dele não foi Isaac, mas foi o filho com uma escrava, com uma outra mulher. O filho chamava Ismael, mas não foi ele que recebeu a bênção, e sim o filho de Sara. Na geração seguinte, não foi Esaú, nesse caso, que recebeu, mas foi Jacó. Depois Jacó teve filhos, 12 filhos. O mais velho chamava Ruben, e não foi ele que recebeu a bênção, mas foi o quase último, o penúltimo, foi José, que foi abençoado. E por último, não foi o filho de José, que era o mais velho, Manassés, que recebe a bênção de primogenitura, mas o seu filho mais novo, Efraim. Eu fico pensando, o que Deus está querendo nos ensinar com isso? Deus está querendo certamente nos ensinar que o amor eletivo dele, a intenção amorosa de Deus, ela independe das regras e regulamentos a respeito do direito de primogenitura. Deus abençoa quem Ele quer. Ele derrama a sua graça sobre a vida daquele que Ele quer. E Ele faz essa pessoa entender o seu amor, e desejar o seu amor, e se comprometer com o seu amor, e se envolver com o próprio Deus do amor. E muitas vezes nós ficamos pensando que somos nós que escolhemos a Deus. Sou eu que com a minha própria intenção vou me preparar, vou fazer coisas boas, vou fazer coisas adequadas, entre aspas, que Deus gosta, e eu acho que Deus gosta, e vou diante de Deus e dizer, aqui estou eu, escolhi, e agora eu vou ter fé no Senhor, então agora eu vou ser salvo. Em momento algum a Escritura mostra isso para nós. A Escritura mostra todas as vezes que o homem só vem a Deus porque Deus veio e agiu no coração desse homem primeiro. Nós somos pecadores. Não somos nós que escolhemos a Deus, é Ele que por amor nos escolhe. É Ele que nos traz na sua presença. É Ele que move o nosso desejo. É Ele que abre os olhos da nossa alma para que possamos compreender. Paulo fala dos olhos do coração em Efésios. É uma obra divina, amorosa, graciosa. E aí você pode coçar a cabeça e perguntar, mas será que Deus me escolheu? Será que eu serei alvo do amor de Deus? Se você ouve o Evangelho, você compreende o Evangelho e o amor de Deus através do Evangelho, saiba que isso só pode acontecer pelo Espírito Santo de Deus. E se Deus está abrindo a sua mente para que você olhe para Jesus e contemple o amor de Deus na pessoa de Jesus que morreu na cruz em nosso lugar, a resposta é sim. Você é alguém que Deus escolheu para ser dele. É assim que nós ficamos sabendo. A maneira de saber que Deus me tem como um filho e deseja fazer toda a obra dele perfeita na nossa vida, depende de eu estar sendo amado por Deus e dele me dar entendimento do seu amor. A Larissa teve hoje a oportunidade de testemunhar a Jesus, que bênção. Eu me lembro quando o seu irmão fez isso, algum tempo atrás. E a gente conversando com ele, eu e alguns presbíteros conversando sobre a fé dele, ele estava tão ansioso que ele já queria que terminasse a reunião para começar o culto, para ele ser recebido na igreja. É bem da natureza dele, né? Ansiosão. Querido, ninguém pode ter esse desejo de poder testemunhar Jesus como seu Senhor e Salvador, se ele não é convencido, se ele não é vencido por Deus, olhando para si mesmo e se vendo como pecador, e vendo a Deus como amoroso e salvador. Quando Deus faz isso, a nossa alegria, ela é imensa. A paz inunda o meu ser, o seu ser, quando você crê.
E se Deus de alguma forma está fazendo isso na sua vida, creia no Senhor. Não faça com que essa oportunidade que o Espírito está lhe dando, para que você ouça e entenda do seu amor para com você, seja jogado fora. Se o Senhor Jesus está dizendo, olha, sou eu que te escolho e agora você está aqui ouvindo do Evangelho, creia em mim, creia nele. O amor eletivo de Deus não depende do meu favor a Deus, mas depende do favor de Deus a mim. Deus tinha um propósito, e Deus cumpriu um propósito. A segunda coisa que a gente pode ver aqui é a bênção de Jacó. A mãe desses meninos, desses rapazes, jovens homens, a mãe deles ouviu o pai dizendo para Esaú, o filho mais velho, olha, pega uma caça, volta, faz uma comida, e eu vou comer e depois vou te abençoar. Aí ela chega para o Jacó e diz, vem cá Jacó, eu vi seu pai dizendo para o seu irmão fazer uma caça, fazer uma comida para ele, e ele vai abençoá-lo. Mas não vai acontecer desse jeito. E a mãe fez o que não devia, mas fez. A pergunta é, não devia ou devia? A grande questão é que ela disse para Jacó, Jacó, faz o seguinte, vai aqui no quintal, pega uma ovelha, mata, traz a carne dela, eu vou fazer um ensopado para o seu pai, e você vai lá diante dele. Ele disse, não posso fazer isso, meu pai vai me amaldiçoar, meu pai vai me deixar de lado, meu pai... Ela disse, não, é o seguinte, se houver alguma maldição, ela vai cair sobre mim, porque eu que estou mandando você fazer isso. E ela, na autoridade de mãe, manda o filho fazer. E ele faz, mas ele diz, mãe, eu não sou cabeludo igual meu pai. Ela diz, você pega a pele do animal e nós vamos amarrar em você. O pai estava cego. E quando ele passar a mão, ele vai ver os pelos. Mãe, e o cheiro da pele, o cheiro do mato, ele vai sentir em você. E aí, foi desse jeito. E Rebeca fez o ensopado, e o filho levou para o pai. E ele disse, é você, Esaú? E Jacó diz, sou eu. Mentiu. O pai pergunta de novo, mas é você, Esaú? Ele diz, sou eu, olha aqui, pega aqui no meu braço. Sente aqui o cheiro. Sou eu mesmo. E o texto diz, no capítulo 27, do verso 27 ao 29 de Gênesis, que ele se aproximou e o beijou, o pai. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. Ele disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus lhe dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de vinho. Que povos sirvam você e nações o reverenciem. Que você seja senhor de seus irmãos e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar e bendito quem o abençoar. Era a bênção que havia sido dada a Abraão, que havia sido dado para Isaac, o seu filho, e que agora Isaac deveria colocar sobre Esaú, mas a mãe mentiu e ele também, e o pai colocou a sua bênção sobre o filho mais novo. A minha pergunta é, quem errou mais? Foi Isaac, sabendo que Deus havia dito para sua mulher, que o mais novo serviria o mais velho? Ela sabia que a bênção deveria ser dada para Jacó e não Esaú. Ou para Isaac. Quem fez o que é errado? E quem fez o que é certo? Jacó queria Esaú. Estava errado, Deus disse para ele que era Jacó. E agora a mãe leva o seu filho Jacó e faz ele mentir diante do pai. A pergunta é, quem está errando? Os dois.
Os dois erraram. Não existe o erro certo, existe o erro errado e o certo certo. Essa é a verdade. Mas o que é mais importante nessa história é que o que aconteceu cumpriu o propósito de Deus. É interessante quando Deus usa até mesmo os nossos erros para cumprir a sua vontade. Nós temos que entender isso. Mesmo o engano humano serve à promessa de Deus. Essa é a verdade. No capítulo 12 de Hebreus, mais na frente, quando a gente for dar uma olhada, nós vamos perceber que o texto, Deus está dizendo através do autor, que aquilo que Esaú fez, negando a sua primogenitura, vendendo-a por o preço de uma sopa, era algo maldito e que merecia juízo. Existe todo um cumprimento da justiça de Deus aqui. Existe todo um propósito de Deus aqui, dizendo claramente que é Ele quem faz as coisas acontecerem como Ele planejou. E foi assim que aconteceu. O que Deus disse àquela mãe foi o que aconteceu. O que ela compartilhou com seu marido foi o que aconteceu, à vontade de Deus. Queridos, eu sei que as nossas atitudes têm consequências, e muitas. A palavra de Deus fala na lei sobre as bênçãos e as maldições. A bênção, ela sempre vem através da obediência a Deus e a sua palavra. A maldição, ela sempre vem a negar a existência, a santidade e a verdade de Deus. E, consequentemente, vem disciplina. Todos nós somos desobedientes. Todos nós somos pecadores. Eu não posso pegar uma pedra e jogar em você porque você é pecador. Lembra daquela mulher adúltera? Quando colocaram-na e a levaram-na para um lugar onde tinha pedras, era um lugar de julgamento. As mulheres, quando eram infiéis, adúlteras, elas eram apedrejadas. E jogaram aquela mulher naquele lugar e Jesus estava ali sentado. E ele nem olhou para cima para ver como é que era a coisa. E aí ele escrevia, e aí eles disseram para ele: e aí, Senhor Jesus? A Bíblia diz que aquela que for pego em adultério deve ser apedrejada até a morte, é juízo do Senhor. Aí Jesus simplesmente diz: aquele que não tem pecado, que lance a primeira pedra. A Escritura diz que as pedras só foram caindo no chão. E só ficou naquele lugar Jesus e aquela mulher. E Jesus disse para aquela mulher: cadê os seus acusadores? Foram todos embora? Vai, mas não peques mais. Ponha no coração o desejo de ser sincero, verdadeiro e piedoso diante de Deus. Era isso que o Senhor Jesus estava dizendo para aquela mulher. O Senhor Jesus, Ele sabe que nós somos pecadores. Mas o que Ele quer ver em nós é verdadeira fé no propósito que Ele tem para aquele que nele crê. E para aquele que nele crê, existe o propósito de salvação, de alegria, de vida eterna. Cuidado se você está deixando de crer no Senhor. Deus tem que ter misericórdia. Jacó, apesar da forma, foi abençoado. Em Gênesis capítulo 28, o texto diz que o seu irmão ficou tão irado, mas tão irado, que ele disse para sua mãe: eu vou matar Jacó. Eu vou matar Jacó. Ele tinha vendido o seu direito de primogenitura, mas agora ele diz: eu vou matar o meu irmão. E aí a mãe chega para o filho e diz: olha, o seu irmão quer te matar, então você
vai embora. E aí ele vai conversar com o pai dele, conversa com o pai dele, e novamente no capítulo 28, do verso 3 e 4, Jacó recebe do seu pai de novo a bênção. É interessante. Quando o seu irmão vai conversar com ele, com o seu pai, ele diz: pai, o que foi que o senhor fez? Ele diz: olha, existe bênção para você também. Mas a bênção principal já foi dada sobre o seu irmão e ela não pode ser retirada. Bastaria ele dizer: Deus disse que seria assim. Mas ele vai explicar para o filho: olha, existe uma bênção para você também. Para que a gente entenda melhor, quando você vai no livro de Mateus, no capítulo 1, tem a genealogia de Jesus. E começa assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Quem que está na genealogia? Esaú? Não, Jacó. Deus havia determinado que seria assim. E a bênção de Esaú é uma bênção de justiça e um certo nível de esperança. Deus permite que isso seja percebido aqui. Pai, será que o Senhor, meu pai, tem somente uma bênção para o meu irmão? Diz ele no verso 39 do capítulo 27 de Gênesis. Abençoa também a mim, meu pai, e me coloca diante da bênção do Senhor. E diz o texto que ele se prostra e chora diante do seu pai. Então seu pai disse: sua habitação será longe dos lugares férteis da terra. Ou seja, vai ser num lugar que não é fértil, terra infértil. Longe do orvalho que cai do alto. Não vai ser perto das montanhas. Não vai ter orvalho. É um lugar seco e que não tem montanha com orvalho. Você vai viver da sua espada, ou seja, você vai ter que se defender o tempo inteiro. A sua vida vai ter que ser belicosa. E você vai servir o seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo dele. A bênção de Esaú não é uma maldição, mas uma profecia de luta e de servidão. Ele viverá da espada e servirá a Jacó. Mas existe uma esperança, diz o texto, quando você se libertar. Existem muitas perguntas aqui do que significa esse quando você se libertar. Alguns entendem que é quando Jacó, depois de ter ido embora, ter casado 2 vezes, vir embora com todas as suas riquezas, e encontra com o seu irmão, e o seu irmão pede perdão para ele, e ele perdoa, e tudo, e alguns dizem, ali houve a libertação, e cada um foi para um lado, tranquilo, sem haver mais angústia no coração, e nem medo de morte. Ali houve a libertação. Mas quando a gente ouve a história e lê a história, nós vamos ver que a coisa é muito mais séria. De Esaú vai sair um povo que luta com Israel até hoje. São os edomitas. É a região que fica mais a oeste da terra do povo de Deus. E que até hoje tem brigas e brigas e brigas. E sabe quando isso vai terminar? Tenho a menor ideia. E nem sei se vai terminar. Mas tudo isso aconteceu a partir desse fato. O que eu quero que você lembre é que a fé verdadeira e que Deus quer para nós e nos dá é aquela que reconhece o cumprimento das promessas, mesmo quando contrariada. Isaac queria mudar os planos de Deus, dando a bênção que Deus designara a Jacó para Esaú. Isaac sabia que Deus havia escolhido Jacó desde o seu nascimento.
Na Bíblia é muito interessante, as Escrituras afirmam que Deus amou Jacó e aborreceu-se de Esaú. Romanos diz isso. Romanos capítulo 9, verso 11 diz: e os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem e o mal, para que o propósito de Deus fosse manifesto, quanto a eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Deus, claramente deixou a coisa. Olha, Esaú não tem a bênção que Jacó tem. O autor de Hebreus, no capítulo 12, verso 16, que disse agora mesmo para vocês, e diz: e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. O texto chama Esaú de impuro e profano. O que nós podemos dizer à luz disso tudo e concluindo? A fé de Isaac, imperfeita como era, revelou uma confiança nas promessas de Deus sobre o futuro. Porque o texto aqui diz assim: pela fé, igualmente Isaac abençoou Jacó e Esaú a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Mesmo ele querendo ludibriar Deus, Deus não permitiu, e ele acabou fazendo exatamente o que Deus desejava, tanto para um filho quanto para o outro filho dele. É isso que o texto está dizendo. Cristo é o herdeiro final da bênção de Jacó. Nós vimos aqui em Mateus. Jacó faz parte da cadeia, da árvore genealógica desse homem. E você pega em Mateus, você vai ver, então foi através de Jacó que saiu o Senhor Jesus. Sim. Em Cristo e através da fé, nós recebemos uma herança terrena. Não. Através da fé, nós recebemos uma herança celestial. O que Deus tem reservado para nós, como herança, é a vida eterna com Cristo Jesus nos céus. A verdadeira fé não se apoia em o que o homem quer fazer para Deus, mas se apoia nas promessas de Deus para a vida daquele que crê nele como Salvador através de Jesus Cristo. Esse tem vida eterna. Não tente ludibriar a Deus. E dizer: eu creio, mas não crê nada. Eu creio, mas tem uma vida de incrédulo. De Deus não se zomba, diz o apóstolo Paulo. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Como é que nós podemos aplicar isso? Falando para os pais cristãos, Moisés e Larissa hoje, e todos nós, abençoem os seus filhos. Se você quer abençoar os seus filhos, abençoe os seus filhos não por mérito, mas por causa das promessas de Deus. Ensine a graça de Deus aos seus filhos. Se você é um cristão, mas está aflito, porque os seus planos não estão do jeito que você gostaria que estivessem, o verdadeiro servo de Deus, ele crê no momento da adversidade. E ele confia que Deus cumpre a sua vontade soberana na sua vida. E ele vive em paz, apesar das dificuldades. Nós, igreja do Senhor Jesus, nós temos que nos regozijar. Regozijar porque em Cristo fomos feitos herdeiros das bênçãos espirituais e celestiais, que começaram lá com Abraão, passou por Isaac, Jacó, se cumpriu na pessoa de Cristo Jesus, que morreu na cruz, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna.
pela fé, Isaque abençoou seus filhos a respeito de coisas que ainda estavam por vir. Que Deus, na sua graça, esteja nos ensinando a ter fé, não porque somos bons, mas porque Ele nos ama. E que nós estejamos aptos e desejosos de aceitar a graça do Senhor e viver nela, através de uma vida de obediência e alegria em tudo aquilo que Deus nos dá, para vivermos dia após dia. Vamos orar, vamos ficar de pé. Logo depois da oração, nós vamos nos assentar, nós vamos ter um período de uma música que será tocada. Nesse momento, baixe a sua cabeça mais uma vez e ore a sua oração na presença do Senhor. Oremos. Pai Santo, obrigado porque tamanha é a tua graça para conosco. É tão grande que nós não podemos medi-la. Como aconteceu com Isaque, Pai, que ouviu da tua palavra coisas verdadeiras, preciosas, que ele deveria contar, mas ele não foi fiel. Muitas vezes é assim que temos agido. Sabemos na tua palavra, reconhecemos na tua palavra as verdades do Senhor, e nem sempre cumprimos o teu querer, entristecemos o teu coração. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, e nos leve à tua presença humildemente, arrependidos, para que vivamos de maneira santa e justa e piedosa na tua presença, através da fé em Cristo Jesus. Tenha misericórdia de cada um de nós. Se no nosso meio hoje existem pessoas que estão ouvindo a tua palavra, e ela veio ao seu coração, estão compreendendo do seu amor, apesar de serem pecadores como cada um de nós, que o Senhor faça esse entendimento se tornar algo prático na vida dessas pessoas, e que elas possam de forma humilde entregar as suas vidas ao Senhor, crendo em Cristo como Salvador, para a tua glória e para a salvação. Essa é a nossa oração, ó Pai, que fazemos em nome de Jesus. E nós imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito de Deus estejam sobre cada um de nós hoje e para todos sempre.